Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Ícaro Moura. Eu sou o curador responsável pelas histórias de mistério e suspense do canal Mr. Nobody. Prepare-se para explorar enigmas e segredos que vão desafiar sua mente. Vamos desvendar juntos o que os mistérios nos aguardam. O mundo que percebemos, o tecido de nossas vidas diárias tecido com os fios da rotina e da normalidade, é uma ilusão delicada. Uma fina e cintilante membrana separa esta realidade de um reino invisível e inimaginável, repleto de horrores além da compreensão humana. Essa membrana, invisível para a maioria, é uma barreira frágil, uma muralha contra o caos do além. É uma dança constante, um equilíbrio precário entre o familiar e o aterrorizante, onde os limites de nossa compreensão são perpetuamente testados. Vivemos em um mundo onde o extraordinário espreita sob a superfície do comum, aguardando o momento oportuno para emergir. Essas brechas, como a ordem as chama, são rasgos no tecido da realidade, portais que permitem que entidades monstruosas se infiltrem em nosso mundo. Essas entidades, nascidas dos pesadelos de dimensões desconhecidas, são movidas por instintos primitivos, fome e sede de caos. Elas são a personificação do medo em si, manifestações de nossas ansiedades mais sombrias, dadas forma corpórea. O mundo cotidiano vibra com uma leve inquietação, uma sensação de desconforto que a maioria das pessoas descarta como mera coincidência. Um frio repentino em uma sala cheia, uma luz piscando em um corredor bem iluminado, a sensação inquietante de estar sendo observado, esses são sussurros do outro lado, ecos tênues das entidades que rastejam além de nossa percepção. Esses são os tremores que a ordem, uma sociedade secreta dedicada a guardar o véu entre as realidades, sente mais intensamente. Eles são os guardiões, os cães de guarda silenciosos, sempre à beira do desconhecido, suas vidas para sempre entrelaçadas com os horrores que ameaçam consumir nosso mundo. Eles são pessoas comuns, levando vidas aparentemente comuns. Professores, médicos, artistas, todos escondidos atrás de máscaras de normalidade, suas verdadeiras identidades conhecidas apenas por um seleto grupo. No entanto, dentro de seus corações arde um fogo extraordinário, uma feroz dedicação a uma causa que transcende os limites do mundano. Sua existência é definida por um estado constante de vigilância, uma prontidão para responder ao chamado quando o véu começa a tremer. A ordem está em silenciosa oposição à Corte Vermelha, uma cabala de indivíduos sedentos por poder que deliberadamente buscam enfraquecer a membrana, para libertar os horrores que acreditam que os elevarão além das limitações de nossa realidade. A Corte Vermelha é um testemunho da sedutora atração do poder, a tentação sombria de dobrar a realidade à vontade de alguém, independentemente do custo. Seus motivos são envoltos em mistério, seus objetivos velados em uma teia de engano e manipulação. A Corte Vermelha vê as entidades que soltam não como ameaças, mas como ferramentas, como instrumentos de poder e domínio. São mestres da manipulação, tecedores do caos, e suas ambições se estendem muito além da destruição de nosso mundo. Eles são a personificação de nossos medos mais sombrios, os sussurros de corrupção e ganância que estão adormecidos dentro de todos nós. Sua influência é insidiosa, um vírus que se espalha pelas rachaduras em nossa consciência coletiva, transformando o comum no extraordinário, o mundano no aterrorizante. Essa frágil membrana, esse fino véu entre o conhecido e o desconhecido, é um testemunho do poder duradouro de nossa imaginação coletiva. É o símbolo da escuridão que se esconde dentro de todos nós, os medos subconscientes que reprimimos, as ansiedades que enterramos nas profundezas de nossa psique. A Corte Vermelha é um lembrete de que a linha entre a realidade e o além não é tão firme quanto acreditamos, que os horrores que tememos não estão confinados apenas aos reinos da fantasia. Todos estamos atados ao mundo do invisível, conectados ao além de maneiras que talvez nunca compreendamos completamente. É um mundo onde os limites de nossas percepções estão constantemente mudando, onde o familiar pode se tornar o aterrorizante, e o mundano pode ser transformado no extraordinário. Este é o mundo de uns segredos, um mundo onde o véu entre as realidades está constantemente ameaçado, e onde a ordem se ergue como o último bastião contra a escuridão crescente. É um mundo onde devemos estar sempre preparados para o inesperado, para os horrores que estão além de nosso alcance. A Corte Vermelha era um câncer, uma força maligna que se incubava nas fendas invisíveis da realidade.
Impulsionados por uma fome insaciável por poder, suas ambições eram tão vastas quanto aterrorizantes. Buscavam desfiar a delicada membrana que separava o mundano do extraordinário, dissolver a barreira e liberar o caos sobre o mundo. Seus métodos eram insidiosos, uma destruição lenta e deliberada do tecido da realidade, seus motivos envoltos em um enigma tão escuro e impenetrável quanto o abismo que buscavam desencadear. As maquinações da Corte Vermelha não se tratavam de uma conquista imediata. Era um jogo calculado de erosão, um plano meticuloso para enfraquecer as defesas do mundo até que estivesse pronto para ser conquistado. Acreditavam, com uma convicção assustadora, que estavam desempenhando o papel do destino, uma força necessária para trazer uma nova era de caos e poder. Suas ações eram uma sinfonia de manipulação calculada, uma teia de eventos interconectados projetados para desestabilizar o mundo. Sussurravam mentiras aos vulneráveis, alimentando a paranoia e a discórdia. Manipulavam a mídia, distorcendo narrativas para semear a dúvida e o medo. Cultivavam a discórdia entre nações, explorando tensões políticas para desestabilizar alianças e semear as sementes do conflito. Seus métodos eram tão diversos quanto os indivíduos que os serviam. Alguns eram carismáticos demagogos que usavam suas palavras para manipular as massas, tecendo elaboradas tapeçarias de engano e medo. Outros eram marionetistas insidiosos, trabalhando nos bastidores, puxando as cordas nas sombras, sua influência invisível, suas ações inaudíveis. E ainda havia outros, oportunistas impiedosos, que exploravam cada oportunidade para avançar em sua agenda, sua moralidade tão flexível quanto o vento. No entanto, sua arma mais potente era a capacidade de romper a membrana que separa os dois mundos. Eram mestres de rituais e conhecimentos arcanos, manipulando poderes antigos para abrir portais para o abismo. Essas brechas, portais instáveis para o outro lado, eram seus caminhos para liberar os horrores que haviam cultivado. O objetivo da Corte Vermelha não era simplesmente romper a membrana, mas criar uma fenda permanente, um abismo que separaria os dois mundos, permitindo-lhes remodelar a realidade de acordo com seus desejos distorcidos. Acreditavam que isso anunciaria uma nova era, uma era de poder irrestrito, onde governariam supremos, sem desafios, indomáveis. No entanto, sua ambição era alimentada por uma verdade mais profunda e sombria. A Corte Vermelha não era uma organização nascida apenas da ambição. Era um reflexo distorcido da humanidade, um reflexo da escuridão que se esconde dentro, dos desejos primitivos e medos que levavam os homens à loucura. Cada membro era uma alma quebrada, marcada por traumas, movida por uma necessidade desesperada de controle, por um mundo onde não fossem impotentes, onde pudessem exercer o poder do invisível. O desejo deles de despedaçar o mundo vinha de um profundo sentimento de alienação, uma crença de que não pertenciam a este mundo. Viam-se como exilados, expulsos por um mundo que consideravam fraco demais, falho demais, mundano demais. O objetivo deles não era apenas conquistar, mas remodelar a realidade, criar um mundo onde pudessem pertencer, um mundo onde seu poder não fosse apenas tolerado, mas reverenciado. Este era o verdadeiro rosto da Corte Vermelha. Eles não eram apenas um grupo de indivíduos sedentos por poder, mas um reflexo da escuridão da humanidade, um símbolo do potencial para o caos que se esconde sob a superfície da vida cotidiana. E enquanto eles desgastavam a frágil membrana, enquanto desgastavam as fundações de nosso mundo, a pergunta pairava no ar: nós, como espécie, já estaríamos no caminho para nos tornarmos os próprios monstros que temíamos. Mas dentro da escuridão, havia uma centelha de esperança. A Ordem, uma sociedade secreta dedicada a manter o equilíbrio, erguia-se como uma muralha contra a escuridão crescente. Eram os guardiões do véu, os protetores do mundano, e eram a única força que separava o mundo da aterradora realidade que ameaçava engoli-lo. A Ordem era um reflexo da força da humanidade, de sua resistência, de sua capacidade para o altruísmo. Eram os heróis escondidos à vista de todos, indivíduos comuns que dedicaram suas vidas a uma causa extraordinária, uma causa que exigia sacrifício, dedicação e coragem além do imaginável. A batalha entre a Ordem e a Corte Vermelha era uma luta pela própria alma da humanidade, uma batalha que determinaria o destino de nosso mundo. E enquanto a membrana se tornava mais fina, enquanto as sombras se alongavam,
A pergunta persistia: a humanidade se levantaria para enfrentar o desafio, ou seria consumida pela escuridão que buscava conquistar? A resposta a essa pergunta, a resposta ao destino do mundo, estava nas mãos da Ordem. Prólogo: e aqueles que devoram. A escuridão no coração da floresta parecia pulsar, viva e consciente. Igor, sempre teimoso, insistia, sua voz áspera ecoando pelo denso silêncio que os envolvia. Devíamos voltar, repetiu ele, encarando Lisa. Ele diz que não devemos continuar. Lisa, no entanto, não estava disposta a ser detida. Com um olhar irritado, fitou o guia que murmurava em uma língua antiga, uma que Igor, surpreendentemente, parecia compreender. A mulher não deixou de notar o nervosismo crescente no homem, os gestos frenéticos e as palavras carregadas de um terror que Lisa preferia ignorar. "O que ele está dizendo agora?" perguntou ela, o tom impaciente. "Que o rio não nos quer aqui", traduziu Igor, puxando as mãos do guia de seu braço. "Que estamos cruzando uma fronteira proibida." Lisa não respondeu de imediato. Com um movimento rápido, guardou o pequeno diário que vinha consultando no bolso de seu casaco pesado. Seus olhos percorreram a paisagem sufocante ao redor, onde árvores altas e retorcidas pareciam formar uma muralha contra o céu. Algo havia mudado, embora ela não pudesse dizer exatamente o que. "Então, que ele fique para trás", declarou ela finalmente, a voz firme como aço. "Não vamos voltar." Com isso, Igor agarrou o guia pelo colarinho e o arrastou para fora do barco sem cerimônia. O homem gritou, debatendo-se, mas acabou despencando nas margens lamacentas, desaparecendo entre a vegetação rasteira. O som de galhos quebrando e seu último grito agonizante se perderam no ar pesado da floresta. Christopher soltou uma risada curta, quase zombeteira, enquanto observava a cena. "Monstros o assustam, Igor?" provocou, os olhos brilhando com diversão maliciosa. Igor, impassível, encarou-o. "Um monstro é um monstro. O que importa é sobreviver." "E o que você sabe sobre monstros?" Lisa interrompeu, dirigindo a Christopher um olhar gelado. "Acredite, são reais. E não temos negócios com eles." A tensão era palpável no barco. Bianca, calada até então, olhava ao redor inquieta. As histórias sobre aquela selva eram bem conhecidas, e agora, com o guia desaparecido, ela sentia o peso do desconhecido crescendo. "Minha mãe costumava me contar histórias para me assustar", murmurou Bianca, abraçando a si mesma enquanto a temperatura caía. "Dizia que havia coisas que nunca deveríamos procurar." Christopher deu de ombros, seu tom ligeiramente sarcástico. "E olhe onde estamos agora. Parece que alguém não ouviu as histórias." Lisa, no entanto, não estava no clima para brincadeiras. Havia algo na floresta que a fazia hesitar, um pressentimento que ela não podia ignorar, mesmo que não admitisse em voz alta. Os dias seguintes trouxeram desafios crescentes. O motor do barco falhou, deixando o grupo à mercê da força bruta para avançar pelo rio. Correntes pesadas foram lançadas às margens, e a tripulação teve que lutar contra o terreno traiçoeiro para puxar o barco. A floresta parecia apertar-se ao redor deles, a vegetação tornando-se mais espessa e a luz do sol uma memória distante. Uma chuva incessante caiu, encharcando o grupo e piorando ainda mais a situação. Era como se a selva estivesse testando sua resistência, empurrando-os ao limite. Bianca não conseguia afastar a sensação de que estavam sendo observados, que algo ou alguém os seguia nas sombras. "Está ansiosa para voltar às zonas de guerra?" Igor perguntou em um raro momento de pausa, sua voz cansada. Bianca sorriu sem humor, afastando os cabelos negros e molhados do rosto. "Depois desta missão, estou planejando férias." "E se sobrevivermos?" resmungou Igor, olhando para o horizonte coberto de névoa. "Talvez eu faça o mesmo." Mas nenhum deles acreditava verdadeiramente nas próprias palavras. A selva parecia determinada a engoli-los, e com cada passo mais fundo no território desconhecido, o medo aumentava. As marcas vermelhas que haviam surgido em suas peles no início da jornada se tornaram piores,
coçando e queimando como brasas vivas. Nem mesmo Lisa conseguiu disfarçar sua preocupação quando encontrou uma nova marca em seu próprio braço. Continuamos. Insistiu ela, mesmo quando os murmúrios supersticiosos entre a tripulação cresciam. A floresta os desafiava, não apenas fisicamente, mas mentalmente. A cada noite, os sussurros aumentavam, como se a própria selva falasse. Lisa, Bianca, Igor e Christopher, cada um com seus próprios segredos e medos, não podiam mais ignorar o fato de que algo os espreitava. Algo que não tinha pressa, mas que também não planejava deixá-los ir. O barco seguia, cada vez mais lento, pela correnteza traiçoeira do rio. O silêncio entre os tripulantes era quebrado apenas pelos sons da selva, o grito distante de um animal, o farfalhar das folhas acima e, ocasionalmente, o som inquietante de algo grande se movendo sob a superfície da água. Todos estavam tensos, atentos, como se esperassem que algo surgisse das sombras a qualquer momento. Bianca, inquieta, ajustava sua câmera, esperando que um clique distraísse sua mente. Mas sua intuição a atormentava. A sensação de estar sendo observada era constante, como se olhos invisíveis a seguissem a cada movimento. Lisa, por sua vez, permanecia na proa, com o olhar fixo na névoa adiante. A líder jovem e decidida não deixava transparecer o medo, mas dentro dela, algo estava errado. Não eram apenas as dificuldades da expedição. Era a sensação de que algo ou alguém sabia que eles estavam ali. E não queria que eles saíssem. Igor se aproximou, carregando uma expressão severa, mas preocupada. Precisamos parar, ele disse em voz baixa, como se temesse que até o som de sua fala pudesse atrair algo. O motor não vai aguentar. A correnteza está mais forte aqui. E a tripulação está no limite. Lisa demorou a responder. Finalmente, virou-se para ele, com a expressão firme, mas exausta. Não podemos parar agora. Estamos perto demais. Acha que eles vão nos esperar? Que o tempo vai esperar? Rebateu ela, os olhos faiscando com determinação. Igor respirou fundo. Havia algo nos olhos de Lisa que ele respeitava e temia ao mesmo tempo. Essa selva não é natural, murmurou. Nem os sons, nem o silêncio. É como se estivéssemos caminhando direto para uma armadilha. Lisa estreitou os olhos para ele. Ela sentia o mesmo, mas não podia deixar que seus sentimentos enfraquecessem o grupo. Então seja uma armadilha, respondeu ela, fria. Já estivemos em lugares piores. Ou você esqueceu o que aconteceu na última missão? Igor suspirou, mas recuou, voltando para o meio do barco. A tensão era palpável entre todos. Naquela noite, a tempestade piorou. A água parecia cair com mais força, como se quisesse engolir o barco e todos a bordo. Alguns tripulantes murmuravam sobre abandonar a missão. Outros apenas oravam em silêncio, tentando acalmar os nervos. Foi então que um grito rompeu o caos da chuva. Um dos homens que ajudava a puxar o barco caiu na água com um estardalhaço. Lisa foi a primeira a reagir, correndo para a borda com uma lanterna. Bianca estava logo atrás, com sua câmera em mãos, tentando entender o que tinha acontecido. Pegue-o! Gritou Lisa, mas a correnteza era forte demais. Antes que pudessem fazer qualquer coisa, o homem foi arrastado para longe. Seu grito, desesperado, foi cortado abruptamente por um som que fez o sangue de todos gelar, o som de ossos sendo esmagados. Lisa apontou a lanterna para a água, mas tudo o que viu foi a superfície ondulando, como se algo gigantesco tivesse acabado de submergir. O que foi isso? Perguntou Bianca, o rosto pálido de terror. Um crocodilo? Sugeriu Igor, embora sua voz não transmitisse nenhuma convicção. Christopher apareceu, segurando uma faca longa, os olhos brilhando com uma mistura de adrenalina e empolgação. Isso não foi um crocodilo, disse ele, quase sorrindo. Foi algo muito maior. E muito mais perigoso. Lisa se levantou, respirando fundo. A tripulação estava à beira do pânico, e ela precisava controlá-los.
Todos para dentro do barco, ordenou. Agora. Ninguém discutiu. Enquanto a tripulação se amontoava no pequeno espaço interno, a tensão era sufocante. A tempestade rugia lá fora, e o barco balançava violentamente com a força das águas. Lisa permaneceu na porta, observando o rio. Algo havia mudado. Não era mais apenas a selva ou o rio. Era como se a própria natureza tivesse se voltado contra eles. Vamos sobreviver a isso, disse Bianca, como se tentasse se convencer. Lisa olhou para ela, os olhos cheios de uma determinação sombria. Não temos outra escolha, respondeu. Vamos sobreviver. Ou morrer tentando. Mas no fundo, até Lisa sabia que estavam enfrentando algo muito além de sua compreensão. E o pior ainda estava por vir. Na madrugada seguinte, a tempestade cessou, deixando para trás uma calmaria inquietante. O barco agora flutuava em águas estranhamente paradas, envolto por um nevoeiro denso que parecia pulsar, como se tivesse vida própria. As luzes da lanterna de Lisa iluminavam apenas um palmo à frente, engolidas pela escuridão úmida. Bianca acordou sobressaltada, com o coração acelerado. Os outros estavam em silêncio, alguns dormindo e outros fingindo que conseguiam. Mas algo estava errado. O cheiro no ar era diferente, metálico e enjoativo, e um ruído baixo e constante parecia vir de todos os lados, como se algo estivesse respirando. Lisa? Chamou ela em um sussurro, mas a líder não respondeu. Ao se levantar, Bianca viu que Lisa estava parada na proa, imóvel. Sua silhueta parecia rígida, quase antinatural, como se algo a estivesse mantendo naquela posição. A câmera pendurada no ombro de Bianca gravava automaticamente enquanto ela se aproximava, o som de seus passos reverberando de maneira perturbadora no silêncio opressor. Lisa, Bianca sussurrou novamente, tocando o ombro da amiga. Lisa virou-se lentamente, mas o que Bianca viu não era mais a mesma pessoa. O rosto de Lisa estava distorcido, os olhos vazios e brilhantes, como se refletissem algo que não pertencia a este mundo. Sua boca se moveu, mas as palavras que saíram eram guturais, indecifráveis, carregadas de uma dor que parecia ser de outra dimensão. Não deveríamos ter vindo, disse Lisa finalmente, sua voz rouca e quase irreconhecível. Antes que Bianca pudesse reagir, algo emergiu do rio. Era impossível descrevê-lo. Tentáculos negros escorregadios, pontilhados de olhos que se moviam independentemente, erguiam-se em espirais grotescas ao redor do barco. A tripulação acordou em um misto de gritos e choros, mas não havia para onde correr. A criatura, ou o que quer que fosse, parecia preencher o espaço, como uma extensão do nevoeiro, como se o próprio rio fosse parte dela. Igor tentou atacar com sua faca, mas foi rapidamente agarrado e puxado para a água. Seu grito de pavor ecoou por um instante, antes de desaparecer no silêncio gélido. Christopher tentou lutar, mas suas risadas nervosas se transformaram em gargarejos sufocados quando foi arrastado para o abismo. Bianca caiu de joelhos, a câmera ainda gravando, enquanto as luzes oscilavam. Lisa, agora com uma expressão quase de paz, deu um passo à frente e foi engolida pelas trevas, sem lutar. Restava apenas Bianca, chorando silenciosamente enquanto o barco era lentamente consumido pela escuridão. A câmera caiu de suas mãos, capturando o momento final, o nevoeiro avançando, os tentáculos envolvendo tudo, até que o mundo fosse reduzido a um nada absoluto. Quando a fita foi encontrada, misteriosamente, dias depois, em uma mesa do Burger King, o vídeo terminava com a imagem de Bianca olhando diretamente para a lente, um sorriso estranho em seu rosto, enquanto sussurrava: "Não fomos os primeiros. E não seremos os últimos." A gravação terminava com um único som, de um eco profundo e pulsante, como um coração monstruoso batendo, que continuava mesmo depois de o vídeo acabar. O mistério está longe de ser resolvido. Se você ficou intrigado, curta e siga a série para não perder o próximo capítulo. Cada pista nos leva a um novo segredo, e você não vai querer perder o que vem a seguir. Até o próximo episódio, onde o enigma continua.